Alô, meu povo, muito bom dia. Estamos começando aqui na Rádio Gazeta mais um show de saúde. Hoje vamos falar sobre transtorno opositor desafiador, o TOD. Já ouviu falar? Olha, nós estamos sempre preocupados com a nossa saúde, mas principalmente com a das crianças que temos ou estão próximas a nós. Às vezes, elas podem ter um comportamento que não é certo, chegando a ser agressivo, irritável e até mesmo vingativo. Um problema com isso pode ser o TOD, o transtorno opositivo desafiador. Mas o que significa esse diagnóstico? Como ajudar aos pequenos? Quem nos ajuda a entender um pouquinho melhor sobre esse assunto é a doutora Luciana Brits, ela que é pedagoga especializada em educação especial na área de deficiência mental e também do Instituto Neurosaber. Doutora Luciana, muito bom dia, seja bem-vinda à Rádio Gazeta. Bom dia, Jô. Bom dia a você e todos os ouvintes. Olha, muita gente talvez não tenha ouvido falar sobre o tal do TOD. Talvez o TOD que a gente conheça é só o chocolate, né, doutora? Sim, Jô, sim, com certeza. Mas esse TOD, que é TOD, significa justamente transtorno opositivo desafiador. O que é isso, doutora? O transtorno opositivo desafiador, Jô, ele é um transtorno, né, de origem neurobiológica que acontece em crianças, né, e pode continuar aí na fase da adolescência, indo para a fase até adulta, com o que a gente chama de transtorno de conduta. Então só para que a gente entenda, o TOD, que é o TOD, ele se manifesta exatamente na infância. Isso, ele começa a manifestação dele na infância e não é uma simples birra, um simples choro ou uma falta de educação. É um transtorno que ele afeta o comportamento e desenvolvimento dessa criança. São crianças que são extremamente opositoras, como o nome diz, né? Elas se opõem a tudo mesmo, não entendendo o que está acontecendo, elas simplesmente falam não, e elas desafiam isso, né? Então não é um simples choro, não é um simples, ele é meio birrento, ele é meio mal educado. Não é nesse sentido, não. São crianças que chegam a ter crises de choro, crises de agressividade, elas podem se autoagredir, agredir as pessoas que estão em volta e nem ter noção do que está fazendo, né? Só ter de tamanho descontrole que essa criança pode ter. Então, às vezes as pessoas costumam confundir, sabe? Mas isso é falta de educação. Não, quando a gente fala em transtorno, a gente está falando de uma natureza neurobiológica e nós estamos falando de algo que tem que atrapalhar a criança e a família. Esses sintomas, eles têm que ser persistentes pelo menos por 6 meses em vários lugares. Okay. Na escola, na igreja, na família, em todos os lugares, tá? Eu que sou leigo, doutor, e muitos dos nossos pais que estão nos ouvindo, como identificar exatamente essa diferença de uma birra, de uma falta de educação para esse transtorno? Como eu sei que meu filho, meu sobrinho, meu netinho tem esse problema? Jô, de forma geral, a gente vai ver isso se essa criança ela manifesta esse comportamento em vários lugares. Por exemplo, se ela só tem esse problema na escola e não tem em casa, alguma coisa tem que acontecer. O que a gente tem que sempre avaliar para ver a gravidade do quadro, para ver o quanto que isso está prejudicando essa criança e essa família, a persistência dos sintomas, isso tem que acontecer pelo menos 6 meses direto. Assim, no mínimo. E também a variabilidade do lugar, que acontecer em vários lugares. Porque o que a gente vê? Às vezes, com a mãe, a criança faz birra, chora, enfim. E aí na escola não acontece isso. Então aí a gente vê que é um quadro mais comportamental. Quando a gente fala desse transtorno, a gente vê que a criança realmente ela não consegue se segurar em qualquer um dos lugares. Então, independentemente do lugar, independentemente da pessoa que estiver com ela continua manifestando esses comportamentos. Ok, ela vai ser desafiadora, não vai obedecer de forma nenhuma, né? Isso. Qualquer criança pode ter o TOD e pode durar na adolescência, na juventude, na fase adulta também, doutora? Pode. Se a gente não fizer esse diagnóstico, né, se o médico, né, porque o tratamento do TOD ele passa pelo médico, ou neurologista infantil, ou psiquiatra infantil, junto com a terapia cognitivo-comportamental feita pelos psicólogos, né?
E se essa criança não passa por esse diagnóstico, ela pode desenvolver o que a gente chama de transtorno de conduta. O que seria esse transtorno de conduta? Seriam aqueles adolescentes que vão se envolver com drogas, com más companhias, com atos ilícitos. Então, assim, tem tudo para ser um grande problema aí, em termos até mesmo legais, né? As pessoas na adolescência e na fase adulta, elas não costumam pensar muito depois nas consequências dos atos. Aí fica muito complicado. Certo. Por serem desafiadoras, por serem opositoras, elas normalmente não têm, acabam sendo inconsequentes. É mais ou menos por aí. Isso, elas acabam não pensando, o que vale mais é a vontade delas, né, a satisfação do desejo, do que efetivamente o pensamento a médio e longo prazo. Então, certo. É um transtorno que as mães e os pais sofrem muito, porque são muito julgados, porque falam assim, essa criança é assim porque você não deu educação, ou porque... E imagino que é ter uma criança assim em casa, é algo extremamente desgastante. E normalmente pode parecer uma má educação dos pais, é o que a senhora está dizendo, né? Os pais são muito cobrados até por isso. Muito bem, meu povo, estamos conversando hoje aqui sobre transtorno opositivo desafiador, o TOD, falando com a doutora Luciana Brites, ela que é pedagoga especializada em educação especial na área de deficiência mental. A gente faz uma pausa hoje neste assunto, mas eu prometo, amanhã a gente volta falando sobre esse mesmo assunto e vamos encerrar aqui no nosso show de saúde.